Olá, pessoal! Estamos aqui para fazer a nossa reunião do grupo da egrégora, né? Desse grupo que já se reúne há mais de 2 anos, praticamente 2 anos e meio, e hoje estamos aqui com bastante gente que eu estou vendo aqui. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, uma sugestão para que nós pudéssemos refletir sobre o ego, sobre a dificuldade, às vezes, que o ego nos traz para a espiritualidade. Vamos refletir um pouquinho, porque existe, às vezes, vamos dizer assim, um equívoco da nossa parte mesmo, da parte espiritual, achando que é possível acabar com o ego. Não é para acabar com o ego. O ego faz parte da nossa encarnação. Sem uma personalidade, sem o ego, não tem, né? Não tem um ser pensante atuante. O problema é quando o ego quer te dominar. Este é o problema, porque você não é o pensamento. Não é. Pode pensar que é, mas não é. Você é muito além do pensamento. E este ego, muitas vezes, faz com que, quando você tem um grande insight, uma grande intuição, logo em seguida vem o ego invalidando, invalidando mesmo tudo. E aí o ego vem com aquelas frases do grilo falante, eu gosto de usar essa expressão, porque para mim é assim que ele aparece, é, fazendo até bullying com comigo, né? Invalidando ou autossabotando, ou até mesmo brigando comigo, eu mesma brigando comigo. Então, é sobre esse prisma que eu gostaria de pedir que vocês pudessem levantar as mãos. Na verdade, eu comecei a refletir, entender mais sobre o ego contigo, assim, quando tu me explicou o que que seria o ego no momento da hipnose, né? Que ele poderia vir e boicotar aquilo que eu tava vendo, que tava acontecendo. Aí, ah, de, porque eu sempre tive a ideia, assim, do ego de ser va- da pessoa assim que tem o ego muito inflado, ser vaidoso ou se ofender facilmente e tal. Eu percebo isso muito assim no ambiente de trabalho, né? Aí quando tu me falou isso, eu comecei a pensar mais, a prestar mais atenção em mim mesma e o que que esse ego tá vindo assim me incomodar, né? Mas ultimamente, bom, tu sabe a minha condição, ultimamente eu não tô conseguindo perceber muito, mas também a Márcia sabe, eu tô passando um período assim mais difícil. Inclusive, a doutora Sheila tá me acompanhando, então eu não sei se é por causa dos medicamentos e tal, que tá tudo assim muito, muito quieto, mas eu acho que eu que não tô conseguindo entender bem, escutar as vozes. Inclusive, eu me sinto assim que eu não consigo nem escutar mais as vozes da espiritualidade, assim, que eu sempre tinha bastante intuição e tal. Mas deve ser só um período, assim, acredito, né? Depois as coisas se acomodam, eu volto ao normal, penso. É isso que eu queria dizer. Uhum. Gratidão, Andessa. Quando nós estamos em tratamento, tomando alguns medicamentos, ou nós estamos passando por uma fase mais é, de desafios, existe uma voz, né, da espiritualidade para nos preservar também. Então, uma voz, digo, uma atuação dos mentores, até para que você consiga se recuperar rapidamente dos desafios aí.
emocionais, é essa coisa da Matrix, né? Esse desafio para quem está trabalhando na Matrix é complicado. Nós estamos mesmo num momento de muita tensão e tá todo mundo, né? Não é só uma pessoa ou outra, até mesmo quem não está na Matrix, está só, por exemplo, em casa, tem um desafio ou outro. Então, gratidão, viu? Desafio, porque quando nós temos tanto para mais quanto para menos, ah, essas frases, esses pensamentos, né? Ah, não, não vai dar certo comigo. Ah, quer saber? Melhor deixa para lá. Ou, deixa comigo, eu consigo, com certeza, porque eu sou melhor que tal pessoa. Este ego do inflado a gente conhece mais, mas aquela voz interna, que não é uma voz de ouvir, é um pensamento, né? Você resolve fazer alguma coisa, vem um pensamento já botando você para baixo. E aí é que vem aquela reflexão que eu gosto de fazer, né? Que é, você não é o seu pensamento. O seu pensamento é uma parte sua. Você é uma consciência expandida. Por mais que para a gente seja muito estranho pensar nisso, mas é necessário que a gente possa compreender que este passo da nossa evolução, dessa transição, é o que o pessoal vem trazendo, né? Muita coisa será revelada, muitas verdades virão à tona, mas não é só lá de fora, é a nossa, né? Então, eu costumo dizer sempre a mesma coisa, né? Que eu posso me pegar como exemplo. Quando, de verdade, aí é o ego. Quando que eu ia fazer o que eu estou fazendo? Não, não ia fazer, gente. Abrir a câmera, abrir o microfone, fazer, puxar uma atividade. Uma coisa é você fazer num grupo fechado, outra coisa é abrir, né? Abre para a internet, abre para um monte de gente, faz um monte de coisa. O meu próprio ego já dizia: não. Não, não vai fazer isso, porque eu tenho vergonha, porque ah, vai ficar parecendo que eu estou querendo aparecer. Ou seja, também, então, o segundo ponto, toda vez que a gente pensa o que que o outro vai pensar de mim, é ego. Uai, o outro pensa o que ele quiser pensar, porque todo mundo pensa, não é verdade? Todo mundo tem direito a ter a sua opinião, desde que seja respeitoso, tá tudo certo, né? Thaís Nunes, por favor, pode falar. Eu imagino que o nosso desafio de todos nós não é ver o ego como um vilão, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas colocando o ego como se fosse um vilão. Ele é o errado e o espiritual é o certo, como se fosse uma luta entre duas forças diferentes. Mas quanto mais a gente vai estudando sobre isso, a gente começa a ver que, na verdade, cada parte tem seu papel. E o ego, ele tem o papel dele também, ele tem que ser nosso amigo, não nosso inimigo. Então, às vezes você escuta umas coisas falando assim, como se tudo que vem do ego fosse ruim, e não necessariamente. Talvez o nosso papel seja conhecê-lo melhor para discernir o que que é proveitoso do que ele está trazendo, né? O discernimento mesmo que ele traz como segurança para o nosso físico aqui, até para outros aspectos, e o que que é danoso, o que que ele está nos sabotando. E a gente vai estudando às vezes e expandindo a consciência, você vai vendo que é uma voz que a gente tem que escutar, mas é uma voz que não pode nos deixar dominar. E aí, até chegar nesse discernimento, quando a gente às vezes não está muito bem, a gente não tem essa percepção. Daí depois, quando você calmamente, já mais equilibrado mesmo, começa
analisar, você vê que ele tem uma cota de participação que é útil e benéfica, mas que até certo ponto, senão ele passa como uma criança mimada mesmo, que quer atenção de qualquer forma. Eu acho que o desafio de todos nós é conseguir ponderar as coisas, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto isso, nem tanto aquilo, ter, que às vezes os mentores pedem a gente ter neutralidade para conseguir ter o discernimento, para não ficar pendendo para nenhum dos lados da balança, não é? A gente desequilibra, ou só sobe ou só desce, e talvez para mim, falando de mim, o que é o desafio ainda é conseguir realmente olhar as situações de fora, olhar fatos e dados e discernir o que é desenvolvimento e o que não é. Então, talvez o ego venha como esse contraponto do anjinho e do diabinho, um puxa para um lado e um puxa por outro, mas a gente não tem que ser levado por nenhum só ou pelo outro, né? Tem que ponderar e entender o que é mais benéfico para si, para o coletivo. Às vezes o ego vai ser importante mesmo para talvez aterrar, né? Para dar um chacoalhão de perceber algumas coisas, mas se ele toma a frente da nossa ponderação, aí eu vejo que é o nosso problema. Que aí a gente começa a realmente desviar do nosso, na minha percepção. Então, para mim, eu tenho esse desafio de escutar a voz dele, mas não deixar que ele fale sempre, né? Não deixar que ele fale mais alto do que eu não pondere as outras visões das coisas e deixe ele tomar a frente. Uhum, certo. Como a sua conexão estava um pouquinho instável, então é, vamos continuando. Eu acho que saiu. Maria José dos Santos levantou a mão. Pode, por favor, abrir o seu microfone? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. É a minha primeira vez nessa reunião e eu entrei assim, larguei tudo, que é o meu único dia de folga, porque eu queria ver o que se conversava aqui. Bom, minha busca com o ego é longa já, tem uns 10 anos. E eu sempre tive dificuldade de me posicionar e eu era aquela pessoa sofrível que se duas pessoas conversassem quietas no recinto que eu estivesse, eu achava que estavam falando de mim, só que eu não relacionava isso a ego. Quando eu conheci, comecei a entender o que era o ego, primeiro eu tentei combater, até entender que o ego faz parte da gente. Quanto mais de baixo você vem, dificuldade você tem de se posicionar, mais você tem que reconhecer o seu ego. Porque sem ele você não realiza nada, você não se posiciona. A dificuldade nossa é reconhecer que o ego é só uma ferramenta. Ele não é o ser em si, ele está a serviço da gente. Mas para isso a gente tem que ter autoconhecimento de saber quem somos. Não é nem o que viemos fazer, mas pelo menos o discernimento do certo e do errado, do que eu creio, do que eu não creio, onde eu quero não chegar, como eu estou caminhando para me melhorar, e a partir disso o ego passa a servir o papel dele mesmo, que é de ferramenta. Eu considero, no meu ponto de vista, eu não tenho como eliminar o meu ego. Eu nem tento mais. Eu me esforço para conseguir seguir a voz do meu eu e não do ego, o que é difícil, porque dentro do contexto que a gente vive, seja no trabalho, seja em família, com exceção daquelas famílias amorosas e harmoniosas que eu acredito que exista, não é o caso da minha, você tem o tempo todo ali que fazer um esforço. Então, é um exercício de se posicionar em busca de evolução e reconhecendo quando sou eu e quando sou eu matéria, quando sou eu ego, que julgo, porque faz parte de nós mesmos julgar. Se eu não olhar o que é certo e o que é errado, não do ponto de vista de estou melhor que o outro, mas eu considero natural olhar a situação e falar: eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tem um pouco de ego nisso, ou de orgulho, não sei, talvez aí eu me misture um pouco,
Mas eu acredito que o ego faz parte da vida na matéria. Sem o ego, a Márcia não teria se posicionado para fazer. Porque tem que ter, sabe, bater no peito e dizer: eu preciso de coragem, eu preciso dar cara a tapa. E isso tem que ter um pouco de ego, de abrir mão de não me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro diz a meu respeito, tem que ter um pouco de posicionamento. E nem tudo é essência, porque a gente é o quê aqui na matéria? Quase nada de lucidez, não é assim? Eu não sou da psicanálise, eu faço uma pós-psicanálise, então tá longe de ser o meu campo. Meu campo é administração. Então eu tento administrar as minhas ações baseada na forma que eu penso, que eu atuo, tentando evoluir e fazendo uso dos recursos que eu tenho. E essa situação aqui agora, mais os cursos da Márcia, são recursos que fortalecem a minha busca. É isso. Deixa eu calar minha boca, senão não pode falar mais. Espero ter me feito entender de alguma forma. Sim, deu para entender, sim. Gratidão, Maria José. Acho que esse é um espaço para que todas as pessoas possam, de alguma forma, né, expressar o campo de visão, porque às vezes é o mesmo nome para duas coisas, entre aspas, diferentes, né? E eu sempre tento trazer o lado da o que te dificulta de fazer conexão com o seu eu superior. É o ego. Então, ele não é vilão. O ego, olha só, o ego, o id, superego, da psicologia, daquele, né, funcionamento da nossa mente, do subconsciente, isso nós não estamos falando exatamente desta parte. A personalidade, como eu, né, no início eu falei, precisa ter. Autoconhecimento é uma coisa, ego é outra, julgamento é uma coisa, discernimento é outra. Então, é só um prisma, é uma forma de, por falta, como já falaram alguns mentores e mestres, né? ah, não, mentor e mestre não fala assim, não, mas entrou uma consciência de outra galáxia que falava assim. Vocês usam a mesma palavra para várias coisas, e são coisas diferentes. Então, então eu vou trazer aqui um conceito que ele trouxe isso aconteceu numa hipnose. Entrou, aí transmitiu assim, tal projeto que talvez um dia ainda a gente consiga trazer este projeto de uma universidade holística. E então ele falou assim: este projeto, alguns grupos no seu planeta já tentaram colocar construir, né, trazer, materializar este projeto da espiritualidade, materializar aqui. É universidade holística, assim, ó, com o cunho crístico, não é religião, o cunho elevado, né? Só que conseguiu materializar e logo o ego humano tornou este projeto um projeto humano. Então, é este ego que nós estamos falando. Uma coisa é um algo que é muito sublime, e aí entra a nossa opinião do ego. É porque eu não gosto, porque eu gosto, porque. Aí então, o que que essa consciência de outras galáxias falou? É, quando entra a, é a parte. Ele não falou estrelismo, não. Ele falou assim: quando entra a vulnerabilidade humana e as suas. Existem feridas emocionais, existem feridas da personalidade, existem feridas no ego também, existem feridas que estão no inconsciente. Quando estas feridas são, entre aspas, cutucadas, quando alguém passa na sua frente e não fala bom dia para você, tem uma ferida sua de abandono, de desamparo, de outra vida ou dessa vida, não importa.
esta ferida ela vem, né? E você não sabe lidar com aquilo. Muitas vezes você simplesmente fala assim, meu, ah, aí xinga a pessoa, julga a pessoa. E às vezes a pessoa não cumprimentou simplesmente porque ela não viu, porque ela estava lá preocupada, pensando em outra coisa. Então, esta consciência de outra galáxia falou o quê? É muito difícil trazer um projeto, materializar um projeto com esta conotação crística, porque logo tem o ego, as opiniões, as vaidades, quem é melhor que quem tem mais o quê, e o que era para ser algo muito belo, divino, ainda no planeta Terra está muito distante, mas isso não é exatamente um problema. Ah, porque existe o grau evolutivo de cada um, está tudo bem. Então, só para que você pudesse entender, porque a mensagem naquele dia foi para mim, né? E aí a mensagem veio assim, só para que você possa entender que quando duas consciências de onde eu falo entraram em uma canalização para você e, blum, entregaram um projeto desse, era para você fazer, não era para você entregar para ninguém. Aí eu fiz assim, eu? Gente, quem sou eu na fila do pão em maio de 2023? Não, não mesmo, o meu ego assim lá embaixo, né? Uma autocrítica lá em cima. Porque eu estava saindo do mundo corporativo, da Matrix. Na Matrix, se você não tiver ego, você é realmente assim, ó, é, passa em cima, que nem um rolo compressor. Porque existe muita disputa. Se você não se posiciona, você é tido como, assim lá, né, problema mental, por exemplo. E, mas, quando a gente entra nesta esfera de conexão com o ser superior, com o eu superior, com um mentor, vamos então colocar mais próximo de nós aqui, com um mentor mesmo. Alguém que já foi até da sua família e está ali tentando te orientar, te ajudar. E o mentor, ele transmite algumas coisas e a gente consegue captar se deixar o ego de lado. Porque se você colocar o seu ego na frente, você não percebe. Isso eu falo por mim, né? Quando eu coloco a minha opinião mesmo. Não, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu não consigo, de verdade, receber as intuições que vêm de cima. Eu aprendi logo no começo dessa parte de espiritualidade, isso para mim, tá, pessoal? Não estou falando que é regra. Para mim, eu aprendi uma coisa. Eu era criança, não foi agora. Existem algumas coisas sagradas que devem ser respeitadas pelo simples fato de ser sagrado. Aí, nós aqui, como o pequeno bonequinho com ego desse tamanho, né? De opinião, de gosto, não gosto, porque eu, ahn, nós olhamos para um sagrado e questionamos o sagrado. Bom, então, o que para mim funcionava e funciona até hoje? Isto é sagrado? É, então eu respeito. Eu obedeço, eu respeito, eu me curvo mesmo. Eu não coloco minha opinião. Por quê? Porque o sagrado, toda vez que me conduziu, eu fiquei melhor do que eu estava antes. E eu posso dizer, então, que para mim, o meu ego, ele existe, ele é forte, ele não é, meu ego não é fraco. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte, mas quando eu estou à frente de algo que não é meu,
eu dou um passo para o lado. Quem é que dá um passo para o lado? O ego, né? Eu dou um passo para o lado e recebo o que eu tenho que receber, executo o que tem que executar, pelo simples fato de ser sagrado. Para mim, é sagrado. O sagrado para cada um é de um jeito também, né? Tem gente que é tipo assim, ó. Tem gente que vai participar lá daquele curso, né? Qualquer curso. Tem uma hora que você tem que fazer gente, eu vou dar um exemplo qualquer, tá? Que você levanta da cadeira, aí faz assim com a mão, aí faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E tem gente que vai levantar da cadeira e não vai obedecer os movimentos daquele, daquele cerimonial, pelo simples fato de eu não vou me ajoelhar, não vou. Tipo, o ego da pessoa é tão forte que ela não consegue entrar naquele momento, que às vezes é algo só simbólico, né? Mas era importante concluir sei lá, aquele cerimonial, tô falando de qualquer coisa, aquele cerimonial e não conclui. Por quê? Porque o ego é muito forte, né? A pessoa não se submete à autoridade, do sagrado. Então, é uma questão, para mim, entra como uma questão, quando eu falo do ego em hipnose, estou falando disso. É o momento que você vai fazer conexão com os seus seres superiores. E se você ficar duvidando, questionando, não, não vou falar, não vou isso, não vou aquilo, não, estou inventando, você não conecta, né? A questão não é ver, é conectar. Nós falamos muito, estamos falando cada vez mais, quando eu digo nós, os mentores, né, falam cada vez mais em frequência. E o que é a tal frequência, gente? É que nem rádio. Você vira o botãozinho seu ali, ó, até conectar. Conectou, você capta. Mas se você, enquanto está captando, tá assim, ó, não, não acredito, não, não é. Tá falando ao mesmo tempo que a transmissão que está chegando, que é natural do ego rebater tudo, porque a gente é um pouquinho assim, ainda criança na evolução. E a gente rebate um monte de coisa, nem escuta tudo e rebate. Eu também faço isso. Bom, agora faço menos, mas é, é natural da nossa evolução ter essa reatividade, ainda ter um grau de irritação alto, né? Por quê? Porque o nosso cérebro é primitivo, temos dois. Tem o cérebro primitivo reptiliano, que é da época das cavernas. Agora que vai mudar para a quinta dimensão, e não sei quando, né? mas vai mudar. Esse cérebro primitivo já não tem mais necessidade. Esse cérebro é dos nervoso, sabe, nervosinho? Qualquer coisinha. E tem dois tipos de reação do ego. Um de passividade, outro de reatividade. São dois extremos, né? Muitas vezes a reatividade pode se apresentar como raiva ou sarcasmo. Ah, vai de cada um. As pessoas que têm um grau, talvez, de inteligência, não sei se é inteligência, mas experiência, costumam ser um pouco mais assim, dá um sorriso, né? Mas ela tá irritada, ela tá de alguma forma, te mandando mensagem que ela não tá gostando do que você tá falando. A gente vê isso na rua, a gente vê na condução, a gente vê na empresa. Ela tá lá sobrecarregada e ela detona os seus colaboradores, os seus outros líderes, esmagando a pessoa de tarefa, de cobrança, de tudo. É, é uma reação em cadeia na nossa sociedade e parece que é normal isso. E não é normal. Olhando pela espiritualidade, pelo grau de evolução, não é normal. Nós temos uma tecnologia
tecnologia mesmo, ó, internet, câmera, microfone, mas ainda reagimos como crianças. Isso o Mestre Jesus falou em algumas oportunidades que algumas pessoas captaram Mestre Jesus em hipnose e ele trouxe isso. Ah, mas olha, que vocês ainda são como crianças, então, ah, tipo, pode errar, não tem problema, que ainda nós estamos bem no comecinho, né? Então, só que se a gente precisa de verdade, né? Agora falando mesmo assim, como um grupo que está estudando sobre espiritualidade, sobre energia, sobre expansão da consciência, sobre essas cargas emocionais que a gente carrega. Então, nós precisamos sim falar sobre este ego que te dificulta. Só isso. Não é terminar, acabar com o ego, mas esse ego dificulta o nosso caminhar. E para encerrar minha parte, eu gostaria de dizer, algumas pessoas sabem, outras não sabem, eu sou uma pessoa, eu uso muita lógica, eu sou muito racional. Para mim tem que ter nexo, tem que ter sentido. Não dá para ser, né, só paz e amor, eu não sou assim. Então, para mim, esse caminhar é um grande desafio. Mas, quando eu entro para dentro de mim, respiro e me conecto, a sensação é tão boa, mesmo que não venha nenhuma mensagem, a sensação é tão boa que eu fico pensando assim: eu prefiro então deixar o meu pequeno bonequinho de lado e me conectar a essa energia que vem, né, como um, um grande bálsamo mesmo, algo que me recupera as energias, me regenera, do que ficar tentando com a minha mente resolver tudo. Porque a mente nossa aqui, ela tem capacidade de 3%. 3%. Um dia o nosso cérebro vai chegar a 80, 90%, mas por enquanto, este aparelho aqui, o moderno, não o pequenininho. Pequenininho, ele só serve para a parte, só serve não, ele serve para muita coisa, mas é a parte instintiva de sobrevivência, né? E tá tudo certo, cada um no seu grau evolutivo, né? Mas quando nós falamos em expansão da consciência, se você não faz adormecer esse cérebro, que ele é extremamente nervoso, ele é irritado, ele para se preservar, luta, fuga, esse tipo de coisa, ele é alerta e todo arisco, né? Para você, então, fazer conexões e receber inspirações, você precisa acalmar toda a sua reatividade. E é deste ego que, então, que eu chamo de o que nos limita a conexão, essa conexão com o divino que existe em nós, porque a conexão primeiro aqui para dentro. Às vezes a gente para, né? E o barulho na nossa mente é tão grande que a gente não consegue nem se ouvir. Então, é passinho a passinho. Vamos eh, apaziguar, né? Sabendo que não é questão de acabe com o seu ego, porque é ele que te. Não, não precisa acabar com o ego. Mas ele não pode comandar a sua vida. Você deseja profundamente fazer uma coisa bem legal aí da sua missão, do seu propósito de vida, né? E o ego, ele manda em você, ele fala, não. Porque o meu ego mandava em mim. Ele, facinho, mandava mesmo. Até o dia que eu tive uma experiência que transcendeu. Então, na hora que pela primeira vez eu me conectei com o meu eu superior,
que depois eu vi as letras voando, né? Como Zilhok, que é a pronúncia que ele me corrigiu, mas assim, aí ele fala que sou eu que criei, fui eu que criei o nome, porque eles não têm nome, é uma consciência superior, né? Bom, quando então eu me conectei com o meu eu superior, gente, eu vi o mundo com os outros olhos, eu senti o mundo com outra energia, era algo que transcendia mesmo o controle mental inferior. Porque o nosso eu superior está no mental superior. E tem 7 corpos. Tem o mental inferior, tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, espiritual e corpo mental inferior. Aí tem 3 acima: o mental superior, que está na fonte criadora, tem o corpo búdico e o corpo átmico. Quando eu entrei nesta faixa aqui, por perto, que fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo. Quando eu voltei dessa experiência, e não era ayahuasca, era uma hipnose quântica, quando eu voltei transformada, compreendendo aonde estava o meu problema. Medo, medo, medo de tudo. Então, uma necessidade grande de julgar e criticar e me defender e reagir. Só que eu voltei sem medo. Então, eu comecei a fazer o que eu estou fazendo. E também eu tomei a decisão. Agora que eu já sei como que é uma conexão ali, vou querer me conectar toda hora, né? Então, é isso. Vou perguntar aqui se mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente encerra essa nossa reunião. Eu termino aqui e para quem quiser ficar mais um pouquinho, não muito, a gente fica mais um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Não? Então, gratidão, pessoal, por estarem aqui. Tem muita gente aqui conosco. Aliás, eu vou pedir para vocês, quem quiser abrir como fala? A câmera. Agora eu estou compartilhando todo mundo aqui, para a gente poder dar um tchauzinho aí, ó. Dar um tchauzinho, quem quiser, né? Quem não quiser, vai sair de qualquer jeito. Aí é só fechar a câmera. Então, gratidão, pessoal. Fiquem bem. Até mês que vem para a próxima meditação e nossa reunião. Assim que possível, eu vou editar e compartilhar lá no nosso canal da Fraternidade Viva. Não, canal Márcia Caria, mas que tudo vai para a Fraternidade Viva, tá bom? Gratidão, pessoal.